Bora, nação corintiana, bora. Mais informações do Corinthians pra vocês, tá? Dessa vez o corintianeiro chega com informações do Yuri Alberto. Vamos falar também da apresentação do atacante Vitinho do Corinthians. Quais as perspectivas pro Corinthians agora sobre essa notícia terrível do Yuri Alberto, tá? Vamos conversar um pouquinho aqui de Corinthians. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Timão, né, fiel? Fiel, como se não bastassem todos os problemas que o Corinthians enfrenta, né? Com a contusão do Carrídio, com o transfer ban, com a falta de dinheiro em caixa. O Corinthians hoje não tem um time reserva competente, que o jogador possa suprir ali a ausência de um titular. O Yuri Alberto está fora até aí o ano que vem, tá? Provavelmente aí, pela evolução do Yuri Alberto, que ele é um cara que se recupera rápido, pode ser que ele volte aí numa final de Copa do Brasil, mas é muito difícil, tá? A projeção mesmo é que ele está fora da Copa do Brasil. Ele teve um problema de abdômen, tá? É uma hérnia inguinal, coisa assim. Quem sou eu aqui para falar em termos médicos, tá, fiel? Devo ter falado até errado, vocês me desculpem. Teve que fazer uma cirurgia, passou por uma cirurgia aí no dia de ontem e o Yuri Alberto está fora da Copa do Brasil, tá, fiel? Aí que vem os grandes problemas que o Corinthians enfrenta. Por quê? Porque a gente já cansou de conversar aqui. O Corinthians não tem um time reserva desde quando iniciou esse Campeonato Brasileiro. Desde quando iniciou esse Campeonato Brasileiro, o Thales Magno não é jogador para o Corinthians. Mas eu não vou tirar o meu da reta, não, porque eu e muitas pessoas aqui defenderam aí que o Corinthians fosse lá e insistisse na renovação de contrato do Thales, e não é para menos, os números mostravam que ele era capaz disso. O Romero era um jogador que sempre estava ajudando o Corinthians, de repente esqueceu de jogar bola. O Hector Hernandes é um cara obsoleto, cara que não ajuda o Corinthians em nada, não ganha mais oportunidade porque não demonstra um bom futebol. O Pedro Raul, que poderia ser utilizado agora, está no Ceará, mas também não vou aqui pregar o pau no Corinthians, aqui, não vou ser hipócrita, porque todos nós queríamos também a saída do Pedro Raul. Então não é só porque ele começou a fazer gol lá que a gente vai falar aqui por que ele não está aqui, não é verdade? Mas o que faltou para o Corinthians, e eu vou ser bem sincero para vocês, é um planejamento bom. Porque você não pode iniciar um campeonato brasileiro se você tem a vontade de vencer um campeonato, a vontade de classificar numa Libertadores. Você não pode iniciar um campeonato com o Léo Maná sendo o seu primeiro reserva do Mateuzinho. Você não pode iniciar um campeonato com o Kaká sendo o seu primeiro reserva aí do Gustavo Henrique, com o João Pedro Tchoca. Você não pode iniciar um campeonato com o Donelli, que foi há muito tempo aí reserva do Hugo Souza. O Léo Maná também já foi emprestado, tá, fiel? Mas iniciamos o campeonato assim. Então o Corinthians iniciou um campeonato com 11 jogadores ali que dava para você fazer ali um bem bolado, mas com um banco de reservas totalmente obsoleto, um banco de reservas totalmente inoperante. E agora estamos sentindo isso, porque eu cansei de falar nesse canal aqui. Falei, fiel, quando o Hugo Souza precisar ser poupado, a gente vai sofrer e sofremos. Quando o Hugo Souza machucou, Donelli ficou aí uns quatro jogos aí no gol do Corinthians, levando um frango todos os jogos. Quando precisamos do Léo Maná, sofremos, porque é um jogador horrível. Quando o Rodrigo Garra estava machucado, sofremos, porque não tinha ninguém na área de armação de jogadas. Agora com o Memphis, que vai ficar um mês, que deve voltar só no segundo jogo contra o Atlético Paranaense, vamos sofrer. E agora com o Yuri Alberto nem se fala, fora o Carrídio, né, fiel? Porque eu ainda tinha uma pequena esperança no Bidon, porque quando o André Carrídio machucou e também está fora da Copa do Brasil, a nossa esperança aqui, fiel, qual que era? Não, o Breno Bidon, toda vez que ele está jogando, ele está entrando bem, então vamos dar uma chance. Aí o cara me vai contra o Juventude e não consegue chutar uma bola no gol contra o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, hoje, o Corinthians, vamos dizer que levamos azar. Ou será que foi falta de planejamento? Eu acredito que foi falta de planejamento, porque se o Corinthians tivesse feito um planejamento para conquistar títulos, ele tinha melhorado as suas opções no banco de reserva, dando a opção para o Dorival Júnior para quando chegasse momentos como esse, o Corinthians estaria apto aí pelo menos a substituir, não se for jogador no nível igual, mas pelo menos um pouco à altura daquele que aquele jogador representa dentro de campo. Agora, não podemos contratar um jogador para substituir o Alberto, porque estamos com o transfer ban
E a dívida não é 10 milhões, 5 milhões, é 35 milhões de reais. É muito dinheiro para o Corinthians arrumar. A não ser que ele pegue aí esse adiantamento da Nike, mas esse é assunto para outro vídeo, inclusive já trouxe no primeiro vídeo falando sobre isso, só para a gente não perder muito aqui o foco, tá, fiel? Então, é o Transfer Ban que nos impede de vender e contratar para suprir a vaga do Yuri Alberto, para suprir a vaga do André Carrillo. Aí eu pergunto para vocês, nós vamos terminar o campeão da Copa do Brasil com Memphis e Romero no ataque ou com Memphis e Tales no ataque? Então, fiel, é realmente uma situação bastante complicada para nós corintianos, essa falta de planejamento aí da nossa diretoria, né? Não vou falar do Osmar Stable, mas a diretoria anterior, que realmente aí não soube pensar nessa parte. Teve muitos méritos, teve muitos desméritos também. Nem sei se existe essa palavra, se não existir, disfarça, tá, fiel? Mas realmente o Corinthians hoje passa por uma necessidade que eu não sei como nós vamos resolver essa possibilidade, porque o nosso banco de reserva não nos oferece aquilo que nós esperamos. E não é por falta de oportunidade, não é por falta... esse jogador nunca tem oportunidade, joga uma vez ou outra. Mentira, o Romero e o Tales estão sempre atuando com a camisa do Corinthians e estão sempre decepcionando. Não estão atuando bem, já faz há muito tempo. Eles entraram na zona de conforto. Estou aqui no Corinthians, no maior time do Brasil, recebo o meu salário, estou tranquilo, não tenho responsabilidade, vou ficar aqui de boa, entro todo jogo, dou um toquinho ali, às vezes faço um golzinho e estou tranquilo. Jamais brigaram para ganhar posição, jamais brigaram para mostrar que são peças importantes no banco de reserva. E hoje o Corinthians paga o pato justamente por causa disso. O que pode nos dar uma luz aqui no fim do túnel, diante de tanta informação ruim que aconteceu com o Corinthians, é o Vitinho, tá, fiel? Mas mesmo assim, em entrevista coletiva, o atacante Vitinho disse que está há 2 meses sem jogar bola, tá? Então, diante de toda a circunstância, esquece, na minha opinião, preparo físico, até porque o cara tá magrinho. É lógico que ele não tá bem fisicamente, mas tem que jogar contra o Atlético Paranaense. Até o jogo contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, é dia 28, dia 16 desse mês. Confere pra mim e fala nos comentários aí, fiel. Ele tem que estar apto. Não tem como mais você jogar com o Romero e com o Tales. Vai ter que ser Memphis. Aliás, o Memphis eu não vou poder jogar o primeiro jogo, né? É um mês fora. Mas vai ter que ser lá um Romero e Vitinho. Não pode jogar Tales e Romero de forma alguma. Aí quando o Memphis voltar, você fazer um ataque de Memphis e Vitinho. Então a situação do Corinthians ela é complicada porque o Corinthians deixou chegar nessa situação. Porque o Corinthians deixou o time chegar nessa situação. Porque chega um momento do campeonato que os jogadores estão desgastados, você precisa poupar. Que os jogadores estão cansados, você precisa poupar. Que os jogadores se machucam, você precisa poupar. Ou que você tem um jogo mais importante do que o outro no campeonato e você precisa poupar. E nós não temos opções para poupar. É isso realmente o problema do Corinthians. Por uma falta de administração incrível, você entrar num time para disputar campeonatos e você ter um time 11 titulares e não ter banco de reservas. Detalhe, se eu estivesse falando aqui com todo respeito ao Mirassol, com todo respeito a um Juventude que ganhou do Corinthians aí de forma humilhante, o Corinthians sofreu essa derrota, com o Atlético Paranaense, ou com outro clube, com o Vasco da Gama, desculpa também, horroroso, esses times que estão aí na parte de baixo da tabela do brasileiro, mas eu tô falando tudo bem, os caras têm 11 titulares, mas não tem reserva. Mas eu estou falando do Corinthians, eu tô falando de um clube que arrecada milhões de reais anualmente. Um clube que arrecada muito dinheiro, um clube que a torcida coloca lá 40 mil torcedores em estreia de Campeonato Paulista contra o todo-poderoso Ferroviária. É um time que tem como arrecadação muita grana envolvida e é um time que não consegue contratar um lateral apto a substituir o Mateuzinho. É um time que não consegue contratar um meio-campista mais ou menos para substituir o Garro, caso o Garro saia. E mesmo assim o Coronato foi embora, aliviou 2 milhões da folha salarial do Corinthians e não trouxe ninguém. Então, na minha humilde opinião, falta de comprometimento, falta de gostar do Corinthians, falta de ir lá e ver o que é melhor para o Corinthians. Mas parou. A política no Corinthians, isso que é foda, paralisou completamente a parte esportiva. Porque o Augusto Melo não queria sair, esqueceu a parte esportiva. Aí depois que o Augusto Melo saiu, quem estava lá, que é o nosso presidente, presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, com o presidente atual, Osmar Stable, aí o foco deles, e isso é normal, foi não, agora não podemos deixar o Augusto voltar. E a parte futebolística, a parte esportiva, foi pro ralo.
Porque se o Corinthians perder a Copa do Brasil, fomos pro ralo. Se o Corinthians perder a Copa do Brasil, não disputamos Libertadores. Se o Corinthians perder a Copa do Brasil, a gente vai ficar aí, no máximo, se aí dá sorte ainda, de disputar uma Sul-Americana. Porque o Campeonato Brasileiro não temos um time para chegar aí na Libertadores ou na pré-Libertadores. E não se enganem, não se enganem. Se o Corinthians cair da Copa do Brasil, devido à má administração, é má administração porque não temos elenco para colocar agora. Se o Corinthians cair da Copa do Brasil, aí que o Corinthians não vai contratar ninguém mesmo se sair do transferban. Porque aí o clube, os dirigentes vão analisar, que é normal no futebol também, olha, estamos aí brigando para não cair para a segunda divisão, não compensa a gente investir um dinheiro alto agora para um time aí que já estão vários times na nossa frente aí, vários pontos na frente do Corinthians, não dá para nós chegar. Então vamos manter esse time, vamos brigar para não cair, o ano que vem a gente conversa. É desse jeito que existe o torcedor vai indo, né, fiel? A gente vai sofrendo, a gente vai persistindo, porque a gente não ganha nada para isso, né? A gente, pelo menos, quando a gente tá torcendo lá com amor, com carinho, vibrando, indo para estádio, chegando tarde em casa, assistindo na televisão, a gente tá aqui sempre torcendo, sempre brigando pelo nosso Corinthians e, infelizmente, é isso que a gente vê. O torcedor não tem um pingo de respeito, eles não têm um pingo de respeito com nós. Se não tem com a instituição, vai ter com nós. Então, realmente, o Corinthians hoje sofre sim, mas por falta de planejamento. Para encerrar o vídeo, tá? Eu vi algum comentário no primeiro vídeo que eu trouxe no Corintianeiro, que inclusive mais tarde eu vou responder todos os comentários, vocês podem ficar tranquilos, tá? Falando assim, Corintianeiro, você estava reclamando do departamento médico, esse departamento médico que tá aí é lixo. Fiel, o André Carrillo foi uma dividida, não foi? Com o jogador do Palmeiras, que ele se contundiu. Isso não tem departamento médico que faz você ser de ferro. O departamento médico ele é responsável para falar se o jogador está apto ou não a jogar. Se o cara machuca sozinho, aí é ruim. E mesmo assim é normal no futebol. Aí o cara vai pro departamento médico, fica 3 meses, o departamento médico é ruim. No caso do André Carrillo, foi entrada com o jogador do Palmeiras, se contundiu. No caso do Yuri Alberto, foi questão de hérnia. O que o departamento médico tem a ver com isso? Não tem como eles prever isso no Yuri Alberto para não deixar se agravar. Não tem como, tá, fiel? Já na época da Ana Carolina de Cortes, que era presidente aí da parte medicinal do Corinthians, eu fui um dos mais críticos aqui, porque os jogadores iam para lá e ficavam eternidades para voltar. Às vezes nem previsão tinha. Com esse departamento médico agora, que está sendo chefiado, eu esqueci o nome, fiel. Comentem, por favor, nos comentários. Com esse departamento médico, qual jogador do Corinthians você vê direto indo pro departamento médico e ficar lá um monte de tempo lá sem voltar? Ninguém tá indo, porque é pessoas competentes, tá, fiel? Pessoas que não estão lá por amizade, estão lá por competência. Então, essa questão do André Carrillo e também do Yuri Alberto não tem nada a ver com o departamento médico, tá? Já na questão do Memphis, é um mês, tá, fiel? E isso acontece, normalmente acontece muito. O jogador aí tem uma contusão mais séria. O Memphis machucou sozinho, tá? Só que o Memphis isso acontece. Se não acontecer, algo está errado, tá? Porque os caras treinam todo dia, os caras se desgastam todos os dias. E mesmo assim, não dá pra você tirar um Memphis de uma Copa do Brasil, mesmo, principalmente num jogo importante com o Palmeiras, mesmo se ele estiver ali desgastado. Na minha opinião, não dá. Pelo menos é isso que eu quero opinar pra vocês aqui, tá? Olha, não vamos trazer o vídeo no Corintianeiro 2.0 hoje. Já estamos aqui com informações escassas, tá, fiel? Eu não vou lá fazer um vídeo para mentir para vocês. Vou trazer informações que realmente existem. Nesse canal fazemos essa diferença, tá? Trazemos informações que realmente existem. Muito fácil eu vir aqui fazer um vídeo do canal Corintianeiro 2.0, pôr 3 jogadores lá na capa. E não é a verdade. Aqui eu trabalho com a verdade. E se você confiar em mim, espero que você possa se inscrever aí no nosso canal e deixar o like, tá bom? Mas amanhã voltamos aqui com 3 vídeos diários para vocês, tá? Quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso vídeo. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. E vai Corinthians!